Bom dia a todos, né? Vamos então para o nosso nono estudo, né? Que é a continuação aqui, para que nós possamos entender um pouco sobre o Livro do Espírito. Estamos ainda na introdução. Veja quantas coisas boas falamos, né? Quantas dúvidas tiramos, isso só na introdução. Então, como é importante a introdução desse Livro dos Espíritos, né? Então, vamos fazer nossa prece de iniciação, né? Para que a espiritualidade que está aqui, né, possam nos intuir, que nós possamos estar apto a receber essa intuição, e esses nossos irmãos que também são trazidos aqui para estudar conosco também, possam estar atento às explicações que são dadas, ok? Então é um nono estudo, né? Então é uma coisa que nós vamos estudar para que nós possamos evoluir. Então vamos lá. Deus nosso Pai, amado Mestre, espíritos amigos presentes aqui nos auxiliando nesse momento de estudo, agradecemos por essa oportunidade de aumentar o nosso conhecimento, oportunidade de podermos estudar aqui junto com esses irmãos, estudar com aqueles que realmente precisam, necessitam e querem aprender para evoluir. Ter o conhecimento é muito importante numa doutrina. E sendo assim, Senhor, damos iniciado o nosso estudo. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. Nós estamos na página 27, ok? 27, capítulo 7, o sétimo capítulo. Vamos lá. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui-se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos os que se insurgem contra os sábios, pois não queremos dar aso a quem de nós digam que ecoaçamos. Em primeiro lugar, vamos saber o que é a palavra aso. Aso são motivos, então eles não querem dar motivo. Escoeçamos são coices, são respostas malditas, né? São discussões. Então, ele não veio aqui afrontar os sábios, ao contrário, né? Ele veio aqui fazer a parte dele. Quem quiser acreditar na doutrina espírita, gente, acredita. Quem não quiser acreditar, tudo bem. O espírita consciente, o espírita que já tem uma noção, ele não vai ficar zangado e não vai tentar meter goela abaixo doutrina nenhuma. Eu acredito no espiritismo, eu acredito em vida após morte, eu acredito em reencarnação. Eu acredito que aqui nós estamos por algum motivo, né? Mas tem outros que não, tudo bem, beleza, nós não vamos deixar de ser amigos, nós vamos ser inimigos não, nós vamos ter opiniões diferentes, mas vamos continuar nossa caminhada juntos sim, né? E lá na frente, quem tiver razão ou não, vai ser revelado, né? Então vamos lá. Temos, ao contrário, em grande apreço e muito honrados, nos julgaríamos se fosse contado entre eles. Suas opiniões, porém, não pode representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, e se tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-los prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como os erros absurdos para logo depois aparecerem proclamados como verdade incontestáveis? Os fatos eis o verdadeiro critério do nosso juízo, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida justifica no homem ponderado. Então, meu irmão, olha só, a gente vê aí, né, pessoas tentando convencer a outra, né? Porém, eles querem convencer com dúvida. Quando há dúvida, é difícil ter o convencimento, mas quando há certeza, não é difícil. O que acontece, como está sendo dito aqui no começo, né, que tem pessoas que não querem aceitar. Outros fazem isso de má fé, outros fazem isso sem entender, né?
Mas se você for ver, dentro de todas as doutrinas, todas as doutrinas, seita, por exemplo, a Igreja Católica, né? Ela tem um segmento dela, mas já tem dentro da própria Igreja Católica oposições que não aceitam certas coisas feitas lá. A mesma coisa acontece com as igrejas evangélicas chamadas protestantes, né? Também tem pessoas que não aceitam. Dentro do espiritismo também, porque são opiniões, né? São opiniões, cada um tem a sua, né? A verdade minha às vezes não é a verdade sua, que a verdade mesmo é de Deus. Eu tenho o meu jeito de olhar e pensar. O meu irmão já tem outro jeito de olhar e pensar, né? Eu acredito, né, que tudo que acontece na nossa vida tem erros nossos, mas também há influências espirituais. Outros não, acham que só nós erramos. Outros não, acham que é só influência espiritual. Então, cada um, né, com suas dúvidas. E cada um vai descobrir a sua verdade, ok? Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é com toda razão fidedigna, porquanto eles sabem mais a melhor do que o vulgo. Mas no tocante a princípios novos, as coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham menos que os outros, sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais prejuízo que qualquer outro, porque uma propensão natural leva a subordinar tudo a ponto de vista de onde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração álgebrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Aquele que se fez especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e o verei quase sempre desarrosar por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com a maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz, onde eles, porém, permitir-me, sem que isto afete a estima a que dá direito, o seu saber especial, que eu não tenho em melhor conta as suas opiniões negativas acerca do espiritismo, do que parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Ou seja, o que eles aqui nos passam, né, que para se tirar dúvida, tem que tirar com aquela pessoa que realmente entende aquela questão. Então, se eu quiser entender a Igreja Católica, eu tenho que fazer um curso de teologia, eu tenho que frequentar o clero, né? Eu tenho que estudar muito e ali, né, fazer investigações, estudos, para que eu possa debater com os nossos irmãos católicos, ou pelo menos ter um pouco de noção. Mas eles que sabem o fundamento da Igreja Católica. Eu não posso dizer que você não possa passar em frente do altar sem se abaixar e virar, né, e fazer o sinal da cruz. Eu não posso dizer que para que você vá participar da hóstia, né, do corpo de Cristo, que eu não tenho que me confessar. É fundamento deles, é critério deles. Então, se eu quiser entrar dentro da Igreja Católica, eu tenho que aceitar e participar. Se eu acho que não está de acordo, eu procuro outra religião, outra doutrina. Então, se eu vou para dentro da Umbanda, né, eu tenho que estar ali prestando continência ao meu Pai de Santo, né, aquele que tem mais conhecimento do que eu, aquele que está preparado para ser o Pai de Santo, ou seja, o nosso Pai. Né? Se eu vou para uma doutrina evangélica, eu tenho que fazer as coisas de acordo com o que a igreja pede, com o que o pastor pede. Se eu for para dentro de um candomblé, eu tenho que fazer o que o babalaô, né, ele tem para nos passar. Se eu vou para dentro de uma doutrina kardecista, né, eu tenho ali que comungar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que tentar me modificar, eu tenho que ter disciplina, porque é isso que pede. Né? Então, as pessoas precisam parar com isso,
né? De querer, você não entende nada de bolo, aí você quer se meter a fazer bolo. Não vai fazer bolo. Não vai fazer bolo, né? É cada um na sua área, cada um no seu entendimento, cada um no seu estudo, né? Se você quer entender um pouco de cabala, você tem que pegar uma pessoa que estuda cabala, gente. Ou cabalá, né? Se você quer saber sobre yoga, tem que pegar um professor. Se você quer saber sobre energia reiki, você tem que pegar um mestre de reiki. Se você quer saber sobre energia quântica, uma pessoa que tem energia quântica, né? Então vamos lá. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é com toda razão fidedigna. Não, desculpa. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação da inteligência dotada de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinada aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requer condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-los aos processos comuns de investigações é estabelecer analogia que não existe. A ciência propriamente dita é, pois como ciência incompetente, para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tente que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento. Favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os sábios como indivíduo pode adquirir a abstração feita da qualidade de sábios. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente lógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista, porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma e por que não a encontra debaixo do seu escalpelo? Como encontra um nervo ou porque não a vê voltar-se como um gás? Conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tem razão contra a opinião universal? Não. Veja, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Ou seja, quem tem que estudar a alma são os espíritas, quem lida com o espiritismo, né? Um cientista, um médico, enquanto ele não se associar com a doutrina espírita, ele vai trabalhar como um corpo humano. E mesmo que ele abra aquele corpo e vá procurar a alma, ele não vai achar, porque o espírito, logo que há o desencarne, o espírito já foi embora, já voltou, né? Então, as pessoas querem falar de espiritismo, nunca estudaram espírito, nunca estiveram em contato, nunca tiveram relação nenhuma, e quer acusar a doutrina espírita, quer falar mal da doutrina espírita, né? A gente não deve falar mal daquilo que a gente nunca participou. Como é que eu vou falar mal de uma igreja católica, mal de uma igreja evangélica, mal de uma quimbanda, mal do candomblé, mal da umbanda, mal do kardecismo? Se eu nunca participei, como é que se eu vou falar mal daquela pessoa que vem morar em frente da minha casa, que todo mundo fala mal? Se eu nunca tive contato com aquela pessoa, nunca vi ela fazendo nada de errado, mas porque todo mundo fala mal, eu também vou falar mal? Não é assim, irmão. Nós temos que participar. Quando a gente tem uma participação, a gente está andando lado a lado, a gente pode dar opinião, mas não julgar. Porque o julgamento não cabe a nós, não. O julgamento é uma coisa muito séria. Ok? Então vamos lá. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas e a julgar pela rapidez com que se propagam esse tempo, não vem longe, com ela se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência, lá chegarão.
individualmente pela força das coisas. Até então será intempestivo desviá-lo de seus trabalhos especiais para obrigá-lo a se ocupar com um assunto estranho que não lhe está nas atribuições nem no programa. Enquanto isso, não se verifica o que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa, e escarnece de quem não lhe subscreve o conceito. Esquece que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem a honra à humanidade, né? Então, meu irmão, a doutrina espírita, né, ela só vai ser aceita pelos aqueles que estão no programa de estar dentro da doutrina espírita. Quem não estiver programado para isso, vai ser oposição, né? Por isso que existem várias religiões, gente. Olha só como é que Deus é bom, né? A espiritualidade é boa. Ela deixou aparecer um monte de religião. Por quê? Se você não se sente confortável dentro do espiritismo, vai frequentar a igreja católica. Se você não está confortável dentro do espiritismo e igreja católica, vai para a igreja evangélica. Se você não está confortável dentro da igreja evangélica, do espiritismo, da igreja católica, vai para a Umbanda. Se você não está satisfeito na Umbanda, no Candomblé, vai para outra religião. Mas o destino é se aproximar de Deus. E você só vai conseguindo isso se você se modificar, se você fizer uma reforma íntima. Então, religiões é uma coisa que prende o ser, porque é uma crença limitante. Você fica preso, você não pode fazer isso que é pecado, se você fizer isso não pode, e às vezes não é nada disso. Às vezes não é nada disso, né? Porque quando a pessoa se liberta das crenças, das religiões, né, ele começa a raciocinar, né? A gente tem que ter alguma coisa, tem que ter uma religião, gente. A verdade é essa. Mas quando você se libertar, você não vai mais precisar da religião. Porque você já vai estar com o evangelho dentro de você. Ou seja, aquilo que Jesus nos trouxe vai estar dentro de você, vai ser uma coisa natural, né? Que vai ser quando tiver a transformação do planeta, ok? Expõe-se a ver seus nomes alugando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas, escrito a par dos membros da douta Assembleia, que em 1752 acolheu um retumbante gargalhada à memória de Frank sobre os para-raio, julgando-se digna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas, e dois daquela outra que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa da Maria Vapor, declarando o sistema de Futon um sonho irrealizável. Entretanto, essas eram questões da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias que contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo, só tiveram a São Maria e o sarcasmo. Para ideias que elas não percebiam, ideia que alguns anos mais tarde revolucionaria a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão alheia aos trabalhos que lhes são habituais alcance hoje das suas congêneres melhor acolhimento. Então, olha só, quantas novidades, né, por não conhecer e por não acreditar, foram abandonadas. Olha só, a França perdeu a Marinha Vapor. O outro, o Frank, o para-raio. Quantas coisas novas vêm ser ditas e as pessoas não aceitam. Por exemplo, eu mesmo estou tendo uma grande resistência sobre a apometria. Aí lá na frente, eles vão entender o que é apometria. Porque eles não conhecem a apometria, as pessoas não conhecem a apometria, aí pensam, apometria, mexe com isso. Não, apometria é um trabalho onde você tem um problema físico, você procura quem? Um médico. Se você tem um problema mental, você procura quem? Um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Se você tem problema espiritual, você faz o quê? Você vai correr para dentro de uma religião, não é isso? Seja ela qual for. A apometria, ela simplesmente pega isso tudo e bota no mesmo local. A apometria não diz que você tem que parar de tomar remédio. A apometria não diz que você tem que parar de ir a um médico aqui da Terra. Nada disso. Só que a apometria vai trabalhar dentro de alguns seus corpos, né? Dos seus corpos emocionais,
né, do seu corpo mental inferior, do seu duplo etéreo, do seu corpo físico. E é um trabalho, mas é uma coisa nova. Muitos já estão usando, muitas casas estão usando, mas outras casas não, né? Aliás, aqui em Campos só tem uma casa que usa, né? Que é um erro, só uma casa. Tem pessoas competentes, né? Eu tinha um planejamento de botar uma apometria, mas por enquanto ainda não achei o local, mas se Deus quiser, nós vamos fazer, né? Eu já até escrevi sobre o livro sobre apometria, mas hoje editar um livro é difícil, complicado, tenho 6 livros, não consigo editar. Mas é isso aí, gente. Vamos continuar a nossa caminhada, vamos procurar nos acertar, vamos procurar acreditar naquilo que você crê. Não acredito naquilo que os outros crê, não. Acredito naquilo que você crê, porque você é dono de si mesmo. Porque eu sempre digo para os meus irmãos, né, de outras religiões, quando vêm falar comigo, eu simplesmente falo: a salvação é individual. Eu não te salvo, ninguém te salva. Quem te salva é você mesmo. Eu posso te dar conselhos, orientar, e você pode analisar que vale a pena ou não. Se você seguir e estiver valendo a pena, você vai continuar. Se não for, você vai se machucar e vai ter que retornar, vai ter que começar do zero de novo. Ok? Vamos fazer nossa prece de encerramento e agradecer esses nossos irmãos que estiveram aqui, nos intuindo, nos inspirando, né? Porque intuição é uma coisa, inspiração é outra, ok, irmão? Então vamos lá. Obrigado, meus irmãos espirituais presentes aqui, nos auxiliando nesse momento, nos ajudando, nos orientando. Obrigado por esses nossos irmãos que são trazidos aqui para estudar junto conosco. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na minha vida. Mesmo às vezes a gente achando que estamos errados porque passamos por certas dificuldades e apertos, né? Mas mesmo assim sabemos que há um motivo. Há um motivo para que isso aconteça. Por isso, manter a paz no coração, manter a certeza que tudo vai ser resolvido. Não importa o momento, que o tempo para Deus é diferente do tempo dos homens. E obrigado, meu irmão. E sendo assim, por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.